A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, vou deixar uns versículos aqui no livro de Jeremias para nossa meditação. Uma palavra de exortação à igreja do Senhor. Eu abri a Bíblia agora pela manhã, com a mensagem quase pronta, e o celular agora deu para dar umas desmandar, parece que eu não sei que é a própria pessoal do celular, mandam as mensagens na hora que a gente está fazendo a pregação, gravando, e se você apertar o lugar errado, você para a pregação. Eu parei a pregação na hora que ela estava quase acabando de eu trazer a mensagem parou. É o inimigo, né? Pelejando para parar a obra de Deus. Mas vamos para a palavra aqui de novo, que o Senhor vai falar conosco aqui através da sua palavra. No livro de Jeremias, capítulo 5, do verso 20 em diante, que diz assim: Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei ouvir em Judá, dizendo: Ouve agora isto, povo louco e sem coração, que tendes olhos e não veem, que tendes ouvidos e não ouves. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite e o mar por ordenança eterna, que ele não ultrapassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinazes, rebelaram-se e se foram, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que a chuva, a temporã e a tardia, e o seu tempo e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque ainda se acha entre os meu povo, cada um anda espiando como se alcaçapam os passarinhos, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheia de enganos, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam as causas dos órfãos para que eles prosperem, nem julguem o direito dos necessitados, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisas espantosas e horrendas se andam na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disto? E o que eu farei no fim disto? Amados, aqui o Senhor, ele levantou o profeta Jeremias para que fosse anunciar a salvação do povo e salvasse aquele povo. Mas essa palavra é para nós hoje. O Senhor está deixou essa palavra pela boca de Jeremias, inspirada por Deus, para que essa nação de hoje seja salva. Que essa palavra é para nós hoje, para que nós sejamos salvos. Então vamos observar aqui a palavra do Senhor. O Senhor, ele enviou Jeremias. Aqui no 20 ele diz assim: anunciai isto à casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo. Então ele mandou Jeremias para Judá anunciar a sua palavra para que o povo se convertesse. Enviou Baruque para ajudar Jeremias. Baruque estava lado a lado escrevendo essas palavras para que hoje nós tomássemos posse dela. E o 21 diz assim: ouve agora isto, povo louco e
e sem coração, que tem olhos e não veem. Olha, irmã, amados, vou parar aqui. Observe. Ouve agora isto, povo louco. O Senhor fala que na graça hoje nós não podemos chamar de ninguém de louco, não. Nós não podemos, nós pode falar que a pessoa parece louco, nem de doido nem de louco. Não podemos chamar, isso é pecado. Ó, e sem coração, que tem olhos e não veem. E não verdes. Que tem ouvidos e não ouves. O que significa? O povo anda com a palavra na mão. O povo tem olho e não vê os sinais da palavra que Jesus está voltando. Tem ouvidos, mas não ouve. O que significa? A palavra é pregada, mas eles não guardam ela na mente e no coração. Uma coisa de pôr uma comida num saco vazio, num saco furado. Põe em cima e vaza embaixo. Não fica dentro do saco. Não guarda a palavra. A palavra de Deus nós temos que guardar ela, para que nós venhamos entender e afastar do mal e poder viver Cristo todos os dias na nossa vida. Ao 22. Não me temereis a mim, diz o Senhor? Não temereis diante de mim? O Senhor está falando, não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim. Às vezes a pessoa vai ao templo, carrega uma Bíblia, diz que está diante do Senhor, mas não teme, então não significa que está diante do Senhor. Que pus a areia por limite, olha só, ele botou a areia do mar por limite. Botou a areia do mar por limite. A areia não passa daquilo. Ó, e o mar por ordenança eterna. O mar por ordenança eterna. O mar não passa daquilo ali. Os irmãos veem que quando houve maremoto, que assim diz o cientista, que embaixo da Terra tem umas placas chamadas placas tectônicas. E essas placas, quando elas afastam um pouquinho da outra e bate, ela afasta e se encontra uma na outra, aí o mar se agita e dá maremoto. Mas isso é coisa de Deus, o cientista que fala. E isso também é coisa de Deus. O mar obedece à voz de Deus. Então, quando Deus quer fazer essas coisas, é Deus que está permitindo, é Deus que está fazendo essas coisas. São os sinais da Bíblia, essas coisas. Então, nós temos que prestar muita atenção. Que ele não ultrapassará. Ele botou por ordenança o mar, e o mar não ultrapassa dos limites de Deus. Não ultrapassará. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não ultrapassarão. Ainda que bramem, não ultrapassarão. Então, as ondas do mar, o mar pode agitar o limite que for, a altura que for, ele não ultrapassa da areia da praia. Deus botou limite no mar. E o homem não tem limites, o homem ele não obedece a Deus. O mar obedece o homem, a natureza obedece a Deus, mas o homem não obedece a Deus. Mas este povo é de coração rebelde, perdinazes. Rebelaram-se e foram-se. Abandonaram o Senhor e partiu para o mundo adentro de impiedade em impiedade. O mundo está dessa forma. Amados, é muito triste a gente olhar para a palavra, a gente se esforçar, a gente vê às vezes do lado da gente, ou dentro da própria família, vê o mundo do jeito que está, a pessoa morrendo, doente, mas não rende a Jesus, não faz uma entrega de maneira alguma. Alguns entregam da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Amados, eu já tive a oportunidade de orar por uma pessoa. Essa pessoa me perseguia. Aí essa pessoa deu um câncer. E eu tive a oportunidade de orar para essa pessoa. Quando eu cheguei na porta, que ele bateu o olho que era eu, ele levou um choque. Mas eu orei para ele, conversei com ele, falei, rapaz, Jesus te perdoa. Todo tipo de pecado que você fez, faz uma entrega a Jesus. Agora eu vou orar por você. Irmão, eu orei para aquele moço. E aquele moço melhorou. Mas não é que ele voltou a perseguir nós de novo. Falei, meu Deus. Depois eu soube que ele morreu.
a gente fica triste porque a gente tem dentro do coração da gente que a pessoa faz a entrega. E eu vi, não só eu vi duas pessoas que aconteceu o mesmo fato. Tem gente que pode estar doente, na beira da morte. Ele não entrega a Jesus de maneira alguma. É uma coisa, o maligno tem uma força para prender o coração do ser humano quando ele deixa o diabo entrar, que é uma coisa difícil, tá? Difícil. Mas vamos para a palavra. Mas este povo é de coração rebelde, perdiz. Rebelaram-se foram. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva temporã e a chuva tardia, e o seu tempo, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Então, o que está falando aqui? Está dizendo assim, ó, e não dizemos no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus. Quer dizer, eles não temem o Senhor, nem o Senhor dando sinais, nem o Senhor abençoando, dando eles o pão, dando eles o alimento, sustentando, não temem a Deus. Infelizmente, nós temos uma nação corrupta. Quando se fala de Jesus e de Deus, tem pessoas, senhoras idosas, trinca até os dentes, morde os lábios. Tá tão difícil para se pregar, para falar de Jesus na face da terra, tá difícil, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir de se andar em santidade com Deus e andar dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos desistir. Vamos para 25. E as vossas iniquidades desviam estas coisas. Quer dizer, o pecado, as iniquidades, iniquidade e pecado é uma coisa só. Desviam as coisas boas de Deus da sua vida. Desvia as coisas santas da nossa vida. O pecado desvia as coisas santas da nossa vida. E os vossos pecados afastam de vós o bem. Os vossos pecados afastam de vós o bem. O bem de Deus. As coisas boas do Senhor. Então nós temos que andar em santidade com Deus. Afastar do pecado. Orar, jejumar, buscar o Senhor. E vencer para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, nós temos que vencer o maligno, vencer o mundo, para que nós sejamos salvos. Olha o que está mais embaixo. Porque o ímpio se acha entre os meu povo. Ele diz, o ímpio acha entre o meu povo. Que significa, as pessoas, nem todos que estão ali dizendo ser povo de Deus, é povo de Deus. O que ele está falando, o ímpio se acha entre o meu povo? São os falsos profetas, chamados de ímpio na palavra de Deus. Ímpio não é aqueles que nunca conhecem a palavra, não. Ímpio é aquele que está com a Bíblia, até mesmo sobe no altar, mas é falso profeta. Para Deus ele é considerado como ímpio. Porque ímpio se acha entre o meu povo. São os falsos profetas. Aqui está falando do falso profeta. Não está falando de quem não conhece a palavra, não. A igreja julga ímpio aqueles que não leem, que não conhecem, que ainda não aceitou Jesus, não. Aqui está falando dos falsos profetas. Cada um anda espiando com si alcaçapam os passarinhos. Armam laços perniciosos com que prendem os homens. Então, olha para você ver. Os crentes, os irmãos, os homens da igreja, que se dizem irmãos, estão presos como um passarinho na gaiola. Eles são prisioneiros do diabo e não tem mais como sair. São como um passarinho preso. Sabia que o mundo arma sarpão e prende eles como se prende o passarinho. Suas casas, tá preso, seus filhos, tudo preso na gaiola. Estão presos, ué. Observe vocês aí, é verdade, ué. Estão presos numa gaiola. E não tem como sair.
como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas. Ai, já vi que é como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, que estão presos, prisioneiros do inimigo, cheio de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Olha para você ver que eles buscam dinheiro, olha para você ver essas maioria desses crentes, que se diz os crentão, né? Os pastorão, carro, avião e luxo, isso e aquilo. É o que eles buscam. Diz a Bíblia que o coração está naquilo que você busca. O coração deles estão presos naquilo ali. No dinheiro, na ganância. Mas na hora que Deus começar a requerer, o trem vai ficar feio. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos do maligno. Engordam-se, alisam-se, quer dizer, eles engordam, tosqueando as ovelhas, do dinheiro das ovelhas. Engordam-se, alisam-se, e é verdade, fica lisinho, bonitão, e ultrapassa até os feitos do maligno. Quer dizer, ultrapassa até os feitos do maligno. Eles fazem tanta coisa errada que ultrapassa até o feito do maligno. Misericórdia. Não julga a causa dos órfãos, para que eles prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Amados, isso é verdade. Eu já vi pastores profetizando a minha derrota, que eu não consigo nada, que eu não tenho nada e não consigo nada. Está repreendido no nome santo do Senhor Jesus Cristo essa profecia do maligno. O Senhor não deixa faltar alimento para nós na minha casa, nunca deixou. A minha esposa sabe muito bem, 15 anos que ela está do meu lado, 15 anos. A minha esposa, que dia que eu peguei uma cesta básica de alguém? Não vou falar, não sei o dia da manhã, mas até hoje o Senhor tem me dado, tem me honrado. Nunca pedi uma lata de óleo ou um grão de açúcar, uma caneca de açúcar na porta de ninguém. Nunca fiz isso. Graças a Deus, o Senhor Jesus. Sou pobre, mas o Senhor não deixa faltar o pão. Eu já fiquei 15 ou 20 dias parado aqui. Nunca faltou alimento na minha mesa. Sempre trabalhando e sempre Deus me honrando. A Bíblia diz que Deus honra o justo e honra mesmo. Nunca faltou isso na minha casa. Às vezes, a Bíblia, lá em Timóteo 6,8, a Bíblia diz assim, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. Mas os que querem ficar rico, caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, se eu tenho na minha casa o alimento, na minha geladeira tem alimento, não estou devendo, estou com a minha casa em ordem, eu glorifico a Deus. Agradece ao Senhor. O Senhor não prometeu riqueza para nós, mas Ele prometeu ter um teto, um teto para você cobrir, uma cama para você dormir, sustento, uma roupa para você vestir, comida para você comer. Glorifica a Deus. Então, vamos para o 29. Não castigarei eu estas coisas, diz o Senhor. O Senhor, Ele falou, não castigarei eu estas coisas. Ele está falando que vai castigar as pessoas que praticam estas coisas e executam estas coisas. Amados, eu lido com as pessoas do maligno todos os dias. E pior são esses que usam a palavra. São mais possuídos do que eles, porque os demônios que estão neles são legiões. Porque quando ele afasta do Senhor, quando uma pessoa aceita Jesus no coração, de verdade, ele já tem um demônio que acompanha ele. A Bíblia diz que esse demônio afasta dele. Mas quando ele afasta do Senhor, vem mais 7. E observa que eles fazem coisas tão abomináveis, já não tem nem vergonha na cara, prato limpo. Eles fazem na cara limpa. Você vê que isso é legiões de demônios. Faz e não tem temor de Deus, não tem vergonha de fazer. Virou uma lambança no nosso mundo. Que Jesus volte. Que Jesus resgata os corações aquebrantados, as almas sofridas. Que Jesus não demore a voltar.
Mas a Bíblia diz que no final dos tempos ele ia abreviar, para que não perdesse mais almas. Não castigarei eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então o Senhor falou que ele ia vingar a alma dele de uma nação como esta. Ele ia vingar, vai vingar. A vingança do Senhor virá. E está perto, já está vingando. O povo não percebe, já está sendo castigado há muito tempo e não percebe. Amados, ao 30. Coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Coisas espantosas e horrendas esse povo anda fazendo na terra. Observa-se. Só que os cegos que se dizem do Senhor não enxergam. Ou enxergam, mas não quer praticar. Eles não praticam a palavra. Eles falam algumas coisas da palavra, mas nem aquelas coisas que eles falam, eles praticam. Ande de impiedade a impiedade. E querem também que nós acompanhe eles. Esse lago de fogo ardente onde já estão com o pé, só falta cair. Mas que o Senhor nos livre, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, desses laços do maligno. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? E o que fareis no fim disto? Então, o profeta profetiza mentira, falsamente. Profetizam falsamente. E o sacerdote domina pelas mãos deles. E o meu povo assim deseja. E é verdade. É verdade. O profeta profetiza falsamente. O sacerdote domina pelas mãos deles. E o meu povo assim deseja. E eles gostam dessas coisas. Observa que é verdade. É um trazendo consolo falso um para o outro. Palavra de engano. E o povo gosta. E o povo ama. Eles profetizam engano e o povo glorifica. O sacerdote domina pelas suas mãos e o povo gosta. É desse jeito. E aí diz assim, ó. E o povo assim deseja, por desejo. E que fareis no fim disto? Todo mundo já sabe. No fim disto, serão julgados e lançados no lagos de fogo aqueles que não voltarem para o Senhor. Aqueles que não fizeram aliança e voltar para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, farei uma aliança com o Senhor. Então, meus amados, o que farei no fim disto? Então, o segredo de toda a humanidade é obedecer a palavra do Senhor e andar nos seus caminhos. Aqui foi uma palavra de Jeremias, exortando a igreja acerca da vinda do Senhor, dos sinais, dos acontecimentos, para que nós observarmos, tememos ao Senhor e obedecemos a sua palavra. Essa é a palavra que o Senhor deixou para o meu coração hoje. O inimigo tentou parar a minha mensagem, já estava acabando, eu tive que parar a mensagem e começar outra. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor, eu consegui trazer essa mensagem para o nosso coração. Amados, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou ungido a nada. Eu sou um simples homem que teve o conhecimento da palavra de Deus, aceitou-se a Jesus como Salvador da sua vida, batizou-se, passou-se pelas águas, e o Espírito Santo trouxe esse desejo de eu dividir com vocês aqui no YouTube o que eu busco do Senhor para minha vida. Essa palavra, ela está vindo para minha vida, e eu estou dividindo ela com vocês. Eu não estou trazendo aqui só para vocês, não. Essa palavra, Deus traz ela para mim, eu busco para mim. Mas aí eu gosto de dividir com os irmãos. Que aquela coisa boa que Deus nos dá, nós quer passar para frente. Nós temos um desejo dentro de nós de passar para frente. Então é o que eu estou fazendo aqui hoje.
A paz do Senhor para todos. Que Deus venha abençoar essa nação com arrependimento de pecado. Que essa nação venha abrir os olhos e entregar-se a Jesus. Que eles possam ser salvos pela misericórdia e o amor de Cristo. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos os irmãos.